Letícia do blog Metida Gourmet e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o pão de 10 dobras ou o pão de fermentação lenta ou o pão mais famoso da internet. Essa receita é do Projeto Banquete, mas quem disseminou ela no Instagram foi a Lela, do Jantinha de Hoje. Depois que a Lela fez, vários Instagrams de gastronomia refizeram a receita, ensinaram para os seus seguidores e aí geral fez o tal do pão de 10 dobras, que é realmente maravilhoso. Ele fica com aquela casquinha durinha por fora, macio por dentro. A gente fica meio em choque de conseguir fazer um pão desse em casa, tá? A receita é muito boa mesmo, até por isso que ela viralizou desse jeito. E hoje eu vou ensinar ela pra vocês, vou passar o passo a passo. Mas antes, vamos falar da panela. Eu acho que a panela é a dúvida que a maioria das pessoas tem. A panela indicada para fazer esse pão é a panela de ferro, porque ela é uma panela que pode ir ao forno, é uma panela que aguenta altas temperaturas, que distribui melhor o calor, que tem uma tampa mais pesada, então ela é a panela ideal. Se você tiver uma panela de ferro, você use a panela de ferro. Mas se você não tiver, assim como eu, você pode usar uma panela de inox. Eu uso essa aqui, ó, da Tramontina. Ela é a de inox fundo triplo. Eu entrei no site da Tramontina e lá fala que essa panela pode ir no forno, tá? É interessante você pesquisar com o fabricante da sua panela, porque ele sabe, porque eles fazem testes, então ele vai saber te falar se essa panela pode ir ao forno. Uma coisa muito importante, se a sua panela tiver cabo ou pegador de borracha ou de madeira, pode derreter ou pegar fogo dentro do forno, então o ideal é tirar. Algumas têm essa opção, você desrosqueia, tira, faz o pão e depois você coloca de novo. Se não, não pode usar, tá? Porque vai criar problema dentro do forno. Outra coisa, o tamanho ideal da panela para fazer esse pão é de 22 ou 24 centímetros. Claro que você pode usar uma menor, o seu pão vai ficar mais alto, ou você pode usar uma maior, o seu pão vai ficar mais baixinho. A minha é de 20 centímetros, ó. Então, não tem desculpa para não fazer o pão. Eu também não tenho panela de ferro, eu também não tenho uma panela maior que essa. Então, você se adapta aí com o que você tem na sua casa e faça esse pão, tá bom? Agora vamos começar. Aqui no meu recipiente eu coloquei meio quilo de farinha, coloquei toda a farinha. Aí eu vou adicionar o fermento biológico seco, o sal e vou misturar. Misturei, vou adicionar a água. 350 gramas ou 350 ml. Vou misturar novamente aqui com a colher. A hora que estiver com uma consistência assim de massa, a gente vai com as mãos. Mãos limpas, mega limpas, tá? Não é pra sovar a massa nesse momento, é só pra misturar mesmo até ela ficar bem homogênea. Ela fica um pouco grudenta mesmo, tá? Mas é só ir desgrudando das mãos. Ó, virou uma massa, certo? Eu vou tampar com um pano e vou deixar ela descansar aqui 10 minutos. Passaram 10 minutos, nós vamos fazer a tal das 10 dobras, tá? É interessante que você molhe a sua mão para a massa não grudar, porque ela é uma massa grudenta. E a gente vai dobrar a massa sobre ela mesma, tá? Então, ó, pegou aqui e dobrou. Pegou aqui, dobrou. Pegou aqui, dobrou. 3, né? Pegou aqui, 4, ó, vou dar uma viradinha pra conseguir ver. Pegou aqui,
5, pegou aqui 6, pegou aqui 7, 8, 9, 10, tá? Dobrou a massa sobre ela mesma 10 vezes. Vou tampar novamente, esperar mais 10 minutos. Nós vamos fazer essa etapa 10 minutos, 10 dobras, 4 vezes, tá? É interessante fazer uma colinha para você não se perder. Então, ó, 10 minutos, 10 dobras. Já fizemos a primeira. Vamos para a segunda vez, tá? Passaram 10 minutos, vou molhar a minha mão e fazer as 10 dobras da massa sobre ela mesma, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu virar aqui, senão não consigo. 6, 7, 8, 9, 10. Terceira etapa. Última vez. Vou cobrir novamente e deixar ele descansar por 1 hora. Enquanto a minha massa descansa, eu vou untar a minha panela com papel manteiga. Primeiro, eu gosto de passar margarina embaixo, só para grudar, né, o papel. Aí eu vou colocar um papel. Como meu papel é fino, eu gosto de colocar 2. Um de assim e o outro de assim, ó. E eu vou passar margarina em cima desse papel também. Pode ser óleo, azeite, mas você tem que untar o papel, senão o seu pão vai grudar. A primeira vez que eu fiz, meu pão grudou, tá? Então, essa parte é muito importante. E eu vou também colocar um pouquinho de farinha, tá? Aqui no fundo. Agora eu vou tampar, né? E reservar. Ó, passou 1 hora, a minha massa cresceu bastante, não sei se dá pra ver. Eu vou colocar ela aqui numa bancada limpa e enfarinhada. Vai tirando aos poucos, né? Ela gruda mesmo. Então, a gente não precisa sovar, eu só vou moldar o pão mesmo, tá? Eu faço assim. Peraí, deixa eu passar farinha na mão, né? Ó, eu vou abrir a minha massa. Abrir assim, ó, né? Vai tirando o ar aos poucos. Nesse ponto, você pode enriquecer o seu pão com pedaços de calabresa, pedaços de bacon, azeitona, castanhas ou o que você quiser. E aí eu vou dobrando ela, como se fosse fazer as 10 dobras. Vou dobrar de cá, 3, tá? Vou dobrando tudo aqui no meio porque eu quero fazer uma bolinha, tá? Não vou fazer as 10 dobras não, mas eu vou... Aí, ó, dobrei tudo aqui no meio, eu vou fazer assim, e aí, virou uma bolinha, estão vendo? Deixa eu enfarinhar aqui pra não grudar. Aí, virou minha bolinha, ó, meu pão. Agora eu vou passar pra minha panela. Vou tampar a minha panela. Agora, eu vou deixar o meu pão crescer aqui dentro da panela por 45 minutos, tá? 45 minutos. Enquanto isso, eu vou pré-aquecer o meu forno.
tá? Se você não quiser pré-aquecer o seu forno por 45 minutos, você tem que pré-aquecer por pelo menos 25 minutos, tá? A 250 graus. E é interessante deixar a sua panela aqui em cima do forno, porque enquanto ele pré-aquece, ele fica mais quentinho. E aí o seu pão vai crescer mais, tá? Então, 45 minutos de descanso, pelo menos 25 minutos de forno pré-aquecido. E aí a gente vai colocar esse pão para assar. Depois dos 45 minutos, olha só como meu pão cresceu. Que lindo que ele tá. Mas antes de levar pro forno, eu vou fazer uns cortes com uma faca de ponta, tá? Essa faca tá péssima. Nossa, gente, usa uma faca melhor, pelo amor de Deus. E vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. Vou tampar novamente. Eu vou diminuir o meu forno nesse ponto para 220 graus e vou levar o meu pão para assar dentro da panela tampada por 25 minutos. Aí eu vou tirar a tampa da panela e deixar ele assar mais 20 minutos com a panela destampada. Olha só esse pão, que coisa mais maravilhosa! Se você está gostando dessa receita, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se você já fez esse pão, deixa aqui nos comentários me contando o que você achou. E agora eu vou deixar ele esfriar um pouquinho para desenformar e cortar para mostrar para vocês. Olha só como a casquinha fica durinha. Vamos cortar. Olha só, gente, esse pão. Que maravilhoso que ele fica, olha. Maciez. Cheirinho.